Muito, muito obrigada. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Bem, é o estudo, né, na introdução. O Kardec, essa edição é referente à segunda edição, porque a primeira edição tinha só 501 perguntas, e essas observações Kardec estavam no final. E depois ele colocou como introdução na segunda edição, que é a que nós conhecemos, que tem 1.019 perguntas. E nessa introdução, que se divide em 17 partes, Kardec começa falando das palavras que denominaram a doutrina e que foram usadas pelos próprios espíritos. Então, ele começa explicando que os próprios espíritos denominaram-se espíritos, e a partir daí ele usou a palavra espiritismo por ser uma filosofia dos espíritos. Depois ele vai falar da palavra alma, né? A palavra alma vai ser usada na codificação, e os espíritos vão colocar a palavra espírito como espírito desencarnado e como princípio inteligente, e a palavra alma vai ser para o espírito encarnado. Então, Kardec aborda várias acepções, vários significados da palavra alma, né? Depois ele demonstra qual será o objetivo dele. O objetivo dele, na introdução, é começar respondendo aos contraditores da doutrina espírita. E ele faz isso na introdução. Aqueles que eram considerados adversários, que combatiam a doutrina espírita, tentavam desmentir os princípios que ela trazia. Depois ele fala da comunicação com os espíritos e fala como se desenvolveu, como ela evoluiu desde dos raps, né, em Nova York, depois uma movimentação dos objetos, as mesas girantes, as mesas falantes. Ele fala das circunstâncias em que todos esses fenômenos se deram, né, que são chamados fenômenos espíritas ou fenômenos mediúnicos. Faz que eu acho um primor, um resumo da doutrina espírita na parte sexta. Ele consegue colocar o Livro dos Espíritos em poucas páginas, né? Fazendo um resumo mesmo da doutrina. E na parte sétima, ele começa a responder às objeções. E ele começa dizendo que a ciência, né, os chamados cientistas, chamados sábios, né, que contradita as ideias espíritas, aquilo que o espiritismo trazia. E então, é muito interessante que ele diz que as opiniões da ciência nem sempre são a verdade, porque muitas dessas opiniões, em determinada época, elas são verdadeiras, são válidas, e na época passa aquele momento, e mais adiante, aquilo que era verdade passa a não ser verdade, não é mais ciência, né? Se demonstra equivocada, errada mesmo. Então, ele diz que não existe uma sentença irrevogável da ciência. Então, a ciência não considerar, né, a doutrina espírita, ela tem o sistema dela. E cada cientista, cada tem um sistemazinho, assim mesmo que ele fala, tem o seu sistemazinho particular, né? Que são ideias muitas vezes pré-concebidas, preconceituosas e que devem ser rejeitadas. E aí o que ele diz? O que se deve levar em conta são os fatos
é que são o verdadeiro critério do que os espíritos nos apresentam. Os fatos que acontecem com os fenômenos espíritas são o critério, o argumento sem réplica, não admite réplica, né? E aí ele vai considerar que toda vez que surge um novo, uma ideia nova, há rejeição. A primeira ação é rejeição. E a ciência, aí ele destaca, a ciência trata da matéria, ela é incompetente para analisar e se pronunciar sobre o espiritismo. O espiritismo trata do espírito, a ciência da matéria. O que Kardec utilizou da ciência foi o método científico, observando os fatos e deduzindo os resultados. Então, na parte 8ª da introdução, ele fala da necessidade desse estudo do espiritismo, de se estudar o espiritismo, e que esse estudo tem que ser contínuo, permanente, sem interrupção, de maneira metódica e regularmente. E diz aos adversários que se abstenham. Ninguém pensa em lhes violentar a crença, então concorda em respeitar a dos outros. Esse é o convite que faz Kardec. E aí, entramos no item que nós vamos estudar hoje, no item 8º, 9º, 10º e 11º. No item 10º, então, a página que foi lida pelo Celso é muito interessante, né? Já me chamou a atenção. Sacudir o pó. Quando ele fala sacudir o pó, lembrei, né, da passagem de Jesus que diz: se ninguém vos escutar, se ninguém, né, ninguém vos receber, sacudir o pó dos vossos pés. E é muito interessante, que é isso que Kardec faz na introdução. Nos convida a, se as pessoas não escutam e não querem ouvir, e não querem receber a mensagem, é o que ele diz, né? Fiquem com as suas ideias, mas nos deixem, né? Então, nós vamos sacudir o pó dos nossos pés, sem mágoa, sem ressentimento, sem criar nenhuma animosidade com eles, né? E então, agora, nós vamos apresentar o nosso... Vamos compartilhar aqui. Vamos compartilhar. Temos que compartilhar. Compartilhar. Para você está aparecendo? Tá, Celso? Está aparecendo, sim. Está aparecendo, sim. Tá ótimo. Então, vamos lá. O que nós temos começando, né? O que Kardec nos traz? Ele vai estudar, a partir do item 9º, né? Da parte 9ª da introdução, as objeções que surgem até o final. Ele vai falar disso, das objeções, que ele disse que era o objetivo dele, né? Responder a essas objeções. Então, quais eram as objeções que traziam à doutrina espírita, ao espiritismo? E ele começa dizendo que o movimento dos objetos é um fato incontestável. Aí são duas fotografias. Eu busquei fotos do lado direito, ali onde tem... Deixa eu ver isso aqui... Ali onde tem um bandolim, né, sobre a cabeça, a médium é Eusapia Palladino, uma médium italiana. Ela era analfabeta e era uma médium de efeitos físicos. Então, esses fenômenos aconteciam com ela, o movimento do objeto, das mesas,
Aqui nessa foto da direita, esse é um bandolim sobre a cabeça da Eusápia. Ela estava no ambiente, o bandolim, e o bandolim se movimentou aí e parou ali sobre a cabeça dela. Aqui a outra fotografia é o movimento das mesas, né? As mesas girantes. Vamos lembrar que Kardec, primeira vez que ele ouve falar disso, ele ouve falar das mesas girantes. E ele não vai, era 1854, ele não vai à reunião porque ele achava que aquilo era um fato que a ciência explicava, que era o magnetismo, era por puro magnetismo. Um ano depois, falam para ele que as mesas estão falando. E aí, né, ele diz, bem, isso aí é diferente. É quando ele vai, em 1855, maio de 1855, na casa da senhora Plênia Maison. Qual é o objetivo, então? Né? O movimento dos objetos é um fato incontestável, eles se movem. Então, a pessoa está vendo, não pode negar que eles se movem. Né? Para o Kardec, que pesquisava, e para o espírita, o que é importante saber? Se há ou não uma manifestação inteligente. Então, para quem olha, para qualquer observador, o que é importante é saber se existe ali uma manifestação ou não, uma manifestação inteligente. E se há uma manifestação inteligente, qual é a origem dessa manifestação? Então, diz ele, né? Vamos tratar, então, simplesmente, ele não vai tratar do movimento dos objetos, ele vai tratar da escrita, obtida com auxílio de um objeto, munido de um lápis, como cesta, prancheta, etc. Então, vamos lá. Tudo foi aconselhado pelos espíritos. Foram os espíritos que indicaram os instrumentos a serem utilizados e que na ponta desses objetos teria que ser colocado um lápis para ser escrito, né? Para se escrever. Então, começou pela cesta de bico. Olha a cesta de bico aí. Depois, porque antes a comunicação era pelas batidas dos pés das mesas. Era muito demorado, né? Porque era por letra, o número de batidas, então era um negócio inviável, quase. E, bem, às vezes a pessoa não tinha cesta de bico, então era improvisado, com papelão, papel, e se colocava um lápis, né, para escrever. Foram utilizadas, está no livro dos médiuns, tá? Kardec coloca lá, panela, caçarola, saladeira, tudo foi utilizado, funil, era um material que o médium ali, né, o médium estivesse, era aquilo que os espíritos diziam. Vai lá, pega e faz isso. Aqui as pranchetas, né? E eram sempre, o médium colocava as mãos, né? Normalmente eram 2 médios, colocavam as mãos sobre a prancheta, sobre o objeto, sobre a cesta de bico, e imaginemos, né? E uma prancheta, depois isso foi sendo, né? Mais se sofisticando, aí já era uma tábua com as palavras, com letras, sim e não, e os números. E essa aqui que é o tampo da mesa da Madame de Girardin. E esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Então, eles iam dando simultaneamente como é que os médicos tinham que proceder para escrever. Então, a pergunta de Kardec: seria possível escrever assim? Vamos tentar, botar a mão lá em cima de uma prancheta, na cesta de bico, e tentar escrever. Se a gente tentar hoje, né, botar o lápis no funil e segurar o funil e ir escrevendo, né? Seria possível escrever assim? Bem, admitamos que seja possível a alguém com maravilhosa habilidade e que consiga iludir o olhar do observador, como explicar a natureza das respostas.
Então, o contraditor está dizendo que aquilo ali é fraude. Aí, bem, mas eles escrevem, mas como é que explica a natureza das respostas? E essa natureza, qual era a natureza das respostas? Ela era fora do quadro das ideias e conhecimentos do médium. Às vezes, né, ou quase sempre, os médiuns não tinham nenhum conhecimento daquilo que estava escrevendo. E note-se, diz Kardec, não se trata de respostas monossilábicas. Apesar da dificuldade do instrumento ali, né, a cestinha, a prancheta, né, o funil, a resposta não era monossilábica. Muitas vezes eram numerosas páginas escritas com admirável rapidez. Quer fosse espontaneamente, um assunto espontâneo, quer sobre um assunto determinado, que as pessoas pedissem, né? E eles davam a resposta. Então, e Kardec observa que, muitas vezes, o médium escrevia, né, fazia poesias sublimes, né, de uma beleza, que ele frisa que talvez os melhores poetas não, né, se dignariam de escrever. Os médiuns, na sua maioria, não tinham nem possibilidade, porque não tinham conhecimento de literatura. Quanto mais, né, fazer poesia é difícil. O que aí, então, já tinha essa natureza do que eles traziam. O que mais, né, tornava estranho esse fenômeno, esse fato, que ocorre por toda parte, e que os médios se multiplicam ao infinito. Então, os contraditores, né, estão dizendo que eles escreviam, né, eram eles mesmos que escreviam, mas como se explica tudo isso? Né? Se ocorre em toda parte e esses médios se multiplicavam ao infinito. São esses fenômenos reais ou não? E Kardec, então, destaca. Para esta pergunta, só temos uma resposta. Vede e observai, mas, sobretudo, observai repetidamente, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Então, ele considerava o quê? Os críticos estavam apenas vendo a superficialidade, fechados lá nos preconceitos deles. Como continua, né, minha gente? Então, observai repetidamente, por longo tempo, e de acordo com as condições exigidas, as condições que os espíritos traziam, né? E que os antagonistas dizem a essa evidência. Que evidência? O fato é real, ele acontece por toda parte, o número de médios é infinito, o que eles dizem não tem nada a ver com o conhecimento deles. E aí? O que eles dizem? Aí eles dizem que as pessoas, né, que acreditavam eram vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. E Kardec, então, vai dizer, primeiramente, charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatãs não fazem grátis o seu ofício. Então, o que é o charlatanismo? É a exploração da credulidade pública. Ele tem por objetivo enganar o outro, se valer daquilo. Ele tem que tirar algum proveito. Não existe, Kardec está certo, não existe charlatanismo sem proveito. Se a pessoa que está fazendo não vai ganhar nada com aquilo, para que ele vai fazer? Não é? Bem, então vamos lá, não é charlatanismo. Então, seria, quando muito, uma mistificação. O que é mistificação? É enganar o outro, induzir o outro a crer numa mentira.
Mas eles dizem assim, mas que interessante, né? Que singular coincidência. Esses mistificadores concordam, estão todos concordes, em qualquer lugar do mundo, em todos os lugares, eles concordam, têm as mesmas ideias. E procedem do mesmo modo, usando os mesmos recursos, produzem os mesmos efeitos. E dão sobre o mesmo assunto, e em línguas diversas, as mesmas respostas. Se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido. O que Kardec vai fazendo? Kardec vai colocando, não é? Pontos para levar à reflexão. Bem, e aí? Como é que nós vamos entender que pessoas austeras, honradas, instruídas, se prestassem a isso? Qual seria o fim delas? O que elas ganhariam com isso, né? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias a obter esses resultados? Que resultados? As comunicações inteligentes, que não estão de acordo com o conhecimento do médium. E aí diz ele, bem, se os médiuns não são instrumentos passivos indispensáveis, terão habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais. Então, se eles, né, estão enganando, claro, as crianças não têm conhecimento. Como é que elas trazem essa comunicação e que não está de acordo com a idade dela? Dizem, então, e aí, quando isso é colocado para os antagonistas, para os adversários, o que eles dizem? Se não há fraude, então há ilusão de ambos os lados. Quer dizer, o médium acredita, né, que está sendo instrumento de um espírito, e aquele que vê também acredita nisso. Então, aí diz Kardec, bem, então vamos considerar a qualidade das testemunhas. A qualidade das testemunhas é de alguma importância. E olha que interessante, né? Então, vamos perguntar se a doutrina espírita, que já conta com milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes. Em outro momento, ele vai destacar que, na verdade, os adeptos do espiritismo se contavam entre os mais letrados da sociedade, né? Os adeptos da doutrina. Os fenômenos em que ela se baseia, em que a doutrina se baseia, são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. Então, as pessoas podem duvidar, sem dúvida, elas podem duvidar. Mas o que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos a de ter o monopólio do bom senso e que, sem guardar as conveniências e respeitarem o valor moral dos seus adversários, taxem com desplante de ineptos os que não lhe seguem o parecer. É muito interessante, né? O raciocínio de Kardec é muito interessante, né? Era ele mesmo, né? Deus escolhe certamente os melhores, né? E ele era o grande missionário, sem dúvida, porque ele vai colocando, ele vai demolindo, né? Aquilo que os contraditores traziam. Por quê? O que eles alegam? Eles alegam que os outros é que têm imperfeições, né? Eles são iludidos, eles são ignorantes, são precoces, né? E eles não, eles têm o bom senso. Aliás, continua da mesma maneira, né, minha gente? Continua, infelizmente, continuamos vivendo a mesma situação semelhante.
É interessante que ele diz aqui, né? Eles, os incrédulos, têm um monopólio do bom senso. Aí ele diz, isso é que não podemos admitir, essa pretensão. E a falta de respeito, né? Com o valor moral nosso, né? Dos adversários deles. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que esclarecidas observaram durante muito tempo, estudar e meditar uma coisa constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo, a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Então, o que ele traz para a reflexão? Uma pessoa justa, né, ela vai perceber que o que está sendo trazido foi pesquisado por pessoas criteriosas, esclarecidas, que pesquisaram, meditaram, analisaram. E o que elas deveriam, né, os adversários deveriam fazer? Pelo menos aceitar, né, como presunção, no mínimo. E analisar também, né? Porque não, as pessoas que se dedicaram a estudar os fenômenos são pessoas respeitáveis, né? Que não tinham interesse nenhum em propagar os erros e nem tinham tempo para perder com futilidade. Vamos lembrar, né, de Ernesto Bozano, de vários pesquisadores do Delany, né, dos Delany, pai e filho, então, de todos aqueles que participaram ali, que eram pessoas sérias, criteriosas, né? Bem, então, vamos para o item seguinte. Então, no item 9, Kardec colocou a questão das objeções e de como, né, a falta de critérios deles, acusações que ele tem, ele contestou, não é? Eles, a falta de respeito, porque eram pessoas respeitáveis que estavam estudando a doutrina espírita e pesquisando, não é? Aqueles fenômenos aconteciam em todo o mundo, os médios eram um número infinito, né? Era um número imenso, e então, a seguir, ele vai apontar outra objeção, que é a da linguagem. Então, os adversários, os críticos, né, contestavam a linguagem dos espíritos, que a linguagem de certos espíritos não parecia digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Então, Kardec observa. Eles, então, deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consista em nos mistificar, em nos ludibriar, enganar. Eles não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões em que só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim não pensariam. Então, olha como Kardec vai construindo, né, os argumentos dele para contestar os críticos, né? Eles criticam a linguagem de certos espíritos, que é uma linguagem menos digna. Bem, aí, a partir daí, digamos que os únicos espíritos que se comunicam são os espíritos maus. Kardec, então, diz, olha, ele só conhece as comunicações desses espíritos, não conhecem as comunicações em que os espíritos superiores se comunicam. E qual é a reflexão que Kardec traz? É de lamentar
que o acaso os tenha servido tão mal. Vamos lá, né? Eles não dizem, né, que é acaso, então o acaso os tenha servido tão mal, que apenas lhes haja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois nos repugna supor. Olha que interessante. Aí a gente vê Kardec tinha como característica a ironia filosófica, que é uma qualidade para o pensador. Tá? E Kardec ele tinha, né, a gente vê isso no Céu e Inferno, a gente vê isso quando ele vai no livro dos médiuns, e a gente vê isso aqui na introdução, que é ele, né, trazendo as suas reflexões. E é muito interessante, porque por que ele diz, né, que o acaso os tenha servido tão mal, pois mostrou o lado mal do mundo espírita? Pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos bons espíritos maus, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. O que nós sabemos e o que os espíritos disseram a Kardec? E ele fala isso no que é o Espiritismo, no Principiante Espírita. O que os espíritos disseram a Kardec? Que nós, pelas nossas tendências, pelos nossos pensamentos, pelas escolhas que fazemos na vida, nós atraímos semelhantes. É um princípio científico até, não é? Semelhante atrai semelhante. Então, nós atraímos semelhantes. E aí ele muito, né, sábio, né? Ele diz, o acaso tenha servido tão mal, pois eu não posso, né, me repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles os maus. Porque é exatamente isso. Os espíritos são atraídos por simpatia. E então, o que é? Né? Ironicamente, ele está dizendo, vocês mesmos atraíram os espíritos que se manifestaram nas reuniões que vocês participaram. Olha que reunião é essa que vocês estão frequentando, né? Mais um pouco ele pergunta. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico. Que fatos? As comunicações de espíritos inferiores, espíritos maus, espíritos com uma linguagem grosseira. Julgar, então, os espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz uma reunião de desatinados ou de gente de má nota, com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas nem as sensatas. Nesse item, e junto a essa reflexão, ele cita o exemplo de uma pessoa, um estrangeiro, que chega a um país e vai, né, visitar uma região de pessoas de má vida lá, né, de maus costumes. Depois ele vai embora e aí ele sai falando o que ele viu. Ele só viu uma parte, faltou ver a outra, né? Então, ele diz, olha, é semelhante o que vocês estão fazendo, né? Os próprios, e aí o que nos diz Kardec? Os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos nem de qualidades morais. Então, o que a doutrina espírita nos traz? Que existem espíritos de variadas, né, ordens e classes. Então, existe uma hierarquia espiritual. Existem aqueles espíritos superiores e espíritos inferiores. Espíritos que têm maior conhecimento e outros que não têm qualidades morais, e outros que já evoluíram
e tem grandes qualidades morais, e tem conhecimento. E que mais? Os espíritos nos ensinaram que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. No Livro dos Médiuns, Kardec deixa isso muito claro quando ele estuda a natureza das comunicações, a linguagem dos espíritos, a identidade dos espíritos, de como nós devemos proceder com as comunicações, que toda a comunicação deve ser analisada no quanto ao fundo, quanto à mensagem que traz, quanto à forma também, embora a forma não seja o mais importante, o que vale é a mensagem que ela traz, mas também a linguagem não pode ser chula, jamais, né? Então, está aí, então, Kardec, com tudo que os espíritos revelaram, nos trazendo aí a quem cabe saber se a mensagem é boa ou não, se o espírito é bom ou não. As pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Então, somos nós, né? Somos nós que devemos analisar a comunicação para dar o veredito sobre ela, né? Seu espírito ali, e não aceitar. Existem pessoas que acham, o espírito falou, está falado. Não, não está falado. Toda comunicação tem que ser analisada. É muito interessante, né? O Divaldo, certa vez, eu acho que eu vou ter tempo para contar as historinhas. O Divaldo, certa vez, contou que numa reunião mediúnica ele recebeu uma mensagem de alguém que se apresentou como familiar dele, muito distante, que ele não havia conhecido, né? E que parece que, quando ele nasceu, a pessoa já tinha morrido. Então, ele né, anotou o nome da pessoa, os dados onde ela viveu, aquela coisa toda, a quem ela estava ligada, anotou tudo, né? E guardou a mensagem, não mostrou nem falou com ninguém. Tá? Normalmente as pessoas comuns fazem o quê? Olha a mensagem que fulano mandou, né? Pois é. Ele guardou a mensagem. E começou a questionar os familiares, querendo saber. Existe um familiar de tal nome? A mãe dele, não lembrava, né? Porque não tinha tido contato com a pessoa. Mas aí ele foi falando, né, com pessoas familiares que moravam em outra cidade, e alguém lá lembrou, não, a pessoa, não, a pessoa, existiu com aquelas características, né? E então, o que ele fez, né? Ele fez... Ele falou com as pessoas, e as pessoas foram dizendo as características dela que combinavam, concordavam com aquilo que ele tinha recebido, né? Concordavam com aquilo que ele tinha recebido. E então, depois que ele confirmou todo aquilo, né? É que ele disse, né? Contou para as pessoas e mostrou o que, né? O que a mensagem que tinha trazido. Então, olha o cuidado do Divaldo, né? O Divaldo é uma pessoa que todo mundo sabe responsável, não é isso? Ele podia ter feito o quê?
ter feito e pegado a mensagem e divulgado a mensagem. Não, ele não divulgou a mensagem. Ele só divulgou a mensagem depois que ele confirmou que realmente aquela pessoa existiu com aquelas características que ela tinha descrito, né? E dito para ele. E aí, quando na outra reunião, depois de tudo confirmado, passou um tempo, né? Ela voltou, o familiar voltou, era uma mulher. Ela voltou e aí conversou com ele, né? Você confirmou que era eu mesma? Então, é exatamente isso. Esse é o procedimento que todo espírita deve ter, né? Que receber uma comunicação. Então, Kardec diz, né? No mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se os que daquele modo se pronunciam, daquele modo, que modo? O modo dos críticos, os críticos que acusam, né? De estudar o que se passa entre os espíritos de escola, e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. E cidade celeste? O mundo espiritual. O mundo espiritual não contém apenas os espíritos inferiores, né? E aí continua Kardec, né? Então, ele está falando da linguagem que só os espíritos maus se pronunciam, se comunicam. Então, ele diz assim, existe uma variante dessa opinião. Que variante é essa? As que veem nas comunicações espíritas a intervenção de uma potência diabólica. Então, é o próprio diabo, né, se apresentando, aquilo que o imaginário dos homens criou, né? E essa potência diabólica, como ele diz, se apresentaria sob diversas formas para melhor nos enganar. Inclusive, apareceria sob a forma de anjo, de um espírito bom, né? Para enganar. O que será que Kardec, né, vai dizer? Aí Kardec disse, olha, não a julgamos suscetível de exame sério. Ele não quer nem... Porque ele já veio dizendo, não veio? Já veio dizendo desde, né, anteriormente que semelhante atrai semelhante, que os espíritos estão cada um no seu patamar de evolução, que cada espírito dá o que ele conquistou, não é? E que nós atraímos semelhantes. Então, se nós atraímos espírito bom, é um espírito bom que vai se comunicar. Se nós atraímos o espírito inferior, é ele que vai se comunicar, né? Então, ele já falou sobre isso, agora é a variante desses espíritos maus. Então, dizendo, não vou nem, né, fazer um exame sério. Por isso, não nos demoramos em considerar. Aliás, ela está refutada pelo que acabamos de dizer. O que ele acabou de dizer? Que existem espíritos bons e espíritos maus, e nós somos a antena que as atraímos. Então, não é proibido nenhum deles se comunicar. Se nós queremos comunicação dos espíritos bons, caminhamos com eles. Se nós queremos, né? Se nós nos afastamos do bem, do pensamento, por atos, por palavras, nós vamos atrair os semelhantes. E aí ele considera. Acrescentaremos tão somente que se assim fosse forçoso, teria convir em que o diabo às vezes, bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral, ou então em que há bons diabos. Então, ele diz, olha, eu não vou fazer um exame disso aí, não, né? Não vou perder tempo com isso, mas vamos
convir, né? Se o diabo, que é o diabo que se comunica, né, a doutrina, eles estão falando da doutrina espírita, dos fenômenos que levaram à doutrina espírita. Se foi o diabo que trouxe as comunicações, então o diabo, às vezes, é bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral. Ou então, posso concluir que há bons diabos. No céu, o livro Céu e Inferno, quando ele fala, né, dos demônios, ele diz isso, né? Quando ele aborda a figura do diabo, né, que a humanidade traz como imaginário, ele fala disso. Ele diz que o diabo, então, está trabalhando contra ele, porque está esvaziando o inferno, né? Ele aborda o inferno também no livro Céu e Inferno. Então, ele diz isso. Então, esses demônios, esse diabo, trabalham contra si mesmo, porque esvaziam o inferno e mandam as almas para o céu, para o paraíso. Efetivamente, como acreditar que Deus, só o espírito do mal, permita que se manifeste para perdermos, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Olha, Deus é bom, Deus é amor, Deus é onipotente, né? Como é que nós podemos acreditar que Deus só permita o espírito do mal se manifestar para perder os homens, sem nos dar os conselhos dos bons espíritos, né? Então, nós vemos o quê? Kardec vai atacando as críticas, né? Por diversos pontos, E aí ele continua, né? Se Deus não o pode fazer, quer dizer, se Deus não pode permitir que os espíritos bons venham se comunicar, ele então não é onipotente. Bem, ele se pode e não faz, ele desmente a sua bondade. Mas aí Kardec alerta. Olha só, ambas as suposições seriam blasfemas, e nós estaríamos blasfemando contra Deus, que é amor onipotente, é bondade. Isso seriam blasfêmias. Note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações, que os críticos, às vezes, nem se dão conta disso. Se eles estão admitindo que os maus espíritos se comunicam, então eles reconhecem que existe um intercâmbio espiritual. Ora, se elas se dão, não pode deixar de ser com a permissão de Deus. Existe o intercâmbio, Deus é todo-poderoso, é o Criador, então é com a permissão dele. Como, então, se há de acreditar, sem impiedade, que ele só permita o mal, com exclusão do bem? Então, olhem como Kardec vai, né, inoculando ali a sementinha para a reflexão dos críticos. Semelhante doutrina, que doutrina? Acreditar que só o mal se comunica e que Deus, né, só o mal se comunica. Com a permissão de Deus e com a exclusão do bem, semelhante doutrina é contrária às mais simples noções de bom senso e da religião. A religião, ela tem por objetivo, lembra do Livro dos Espíritos, numa das questões, Kardec, os espíritos dizem que o objetivo da religião é fazer qual a melhor religião? A que maior número de homens de bem tiver feito. Aí, Kardec observa. Essas
esses conceitos, esses preconceitos, essas críticas dos antagonistas, nós podemos aplicar as palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Estão ali os fatos. Os fatos são inegáveis, estão acontecendo. Mas eles não veem e nem ouvem. E aí chegamos à última parte do estudo de hoje, que é a objeção é quanto às personagens conhecidas dos espíritos, que aí eles dizem, né, esquisito é que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e pergunta por que são eles os únicos a se manifestarem. Bem, tem Erasto, Paulo, Santo Agostinho, São Luís, né, Joana d'Arc, tem várias, Delphine de Gerardin, Lamennais, Lacordaire, todos os personagens conhecidos, estão lá na codificação. Timóteo, né? Bem, mas eles são os únicos? Assim, não são, diz ele, aqui um erro, oriundo, como tantos outros, de superficial observação, porque só vê na superfície. Dentre os espíritos que vê espontaneamente, muito maior é para nós o número dos desconhecidos. Espontaneamente se apresentam mais os espíritos desconhecidos do que os conhecidos. Quando a gente pega o céu e o inferno com vários espíritos, a maioria ali não eram conhecidos, né? Do que o dos ilustres, designando-se aqueles por um nome qualquer, os desconhecidos, por um nome qualquer. Muitas vezes, por um nome alegórico ou característico, um nome que eles dão, né? Vamos lembrar do André Luiz, quando o Chico perguntou qual era o nome dele, aí ele apontou para o irmão do Chico, né? Qual é o nome dele? Aí ele disse André Luiz, André Luiz. Ele adotou o nome do irmão do Chico. Quanto aos que se evocam, vamos lembrar que as reuniões na sociedade, as reuniões que participava Kardec, que tinham por objetivo a codificação, Kardec utilizava preferencialmente a evocação, porque ele precisava disso para a codificação, né? Quanto aos que se evocam, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirijamos aos que conhecemos. De preferência, chamar pelos que não são desconhecidos. Como é que ele ia chamar pelo desconhecido? Você só pode evocar um conhecido, né? Que era ou conhecido do médium, ou de alguém da Sociedade de Paris, né? Ali da reunião, ou dele. O nome dos personagens ilustres atrai mais atenção, por isso que são notadas. Então, para os críticos, parecia que só os personagens ilustres as personagens ilustres que apareciam. Eles acham também singular que os espíritos dos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes, comparadas com as de que cogitavam durante a vida. Vamos lembrar do Dr. Demet, preocupado com a saúde de Allan Kardec, né? Então, e alguns espíritos ali falando sobre coisas corriqueiras, né, da sociedade. Então, diz ele, nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram neste mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. Então, não existe nada, né, de surpresa para isso, né? Porque eles eram notáveis aqui, mas lá, no outro mundo, eles são pessoas, são espíritos como nós. Nisto, os espíritos confirmam essas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. É assim que aquele que foi primeiro na terra pode vir a ser lá um dos últimos. E aí, por isso, né, é que eles podem falar de coisas
que não tem, né, relação com o que eles foram. E aí, encerrando o nosso estudo, que é o convite que Kardec sempre faz, né? E que é do Espírito de verdade. Jesus nos convidando: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, que esse estudo, nossos estudos sempre, da nossa doutrina, possa nos ajudar na nossa evolução, possa nos ajudar na nossa convicção, possa nos ajudar até a conversar com os nossos amigos, críticos também, não é? Encontramos, temos muitos, até nas famílias. Então, Kardec dá. Obrigada, Maria Paula. Kardec nos dá os argumentos